Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. E nessa aula nós vamos falar sobre a utilização de sensores com Arduino. Então essa vai ser uma aula que nós vamos abordar de uma forma assim bem transversal, diversos tipos de sensores. E o objetivo dessa aula é dar ideias, insumos para vocês de quais os sensores vocês podem utilizar para implementar projetos que vocês possam pensar a fazer durante esse curso. Então, vamos começar com uma definição, que um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica, produzindo um sinal que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição ou monitoramento. Então, o que a gente vai ver aqui no geral é um sensor que lê uma grandeza física ou química. No caso aqui é um sensor de distância, que ele envia uma onda de som, uma onda mecânica, e espera que essa onda seja refletida. Ele mede o tempo que gasta, né, entre essa onda e voltar. Então ele pega essa grandeza física, que seria o tempo, e converte ela numa grandeza numérica, geralmente, que seria a distância. Então, como o sinal é uma forma de energia, os sensores podem ser classificados de acordo com o tipo de energia que detecta. Então aqui a gente tem uma lista aqui extensa aqui de vários tipos de sensores. Então sensores ópticos, sensores de som, de temperatura, calor, resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, sensores magnéticos, pressão, sensores de fluxo de gás e líquido, sensor de nível de líquido e sólido, sensores químicos, de movimento, orientação, mecânicos, vibração, proximidade ou presença e sensores de distância. Então a gente vai ver que tem uma lista aqui extensa e a gente vai trabalhar alguns exemplos aqui nos próximos slides. O primeiro sensor que nós vamos falar, e é talvez um dos mais básicos dos sensores, é o LDR, do inglês Light Dependent Resistor. Né? Em português, seria um resistor dependente de luz. É chamado também de fotoresistor ou fotoresistência. Então, ele é um tipo de resistor que a gente chama de resistor variável. E ele varia de acordo com o quê? Ele varia de acordo com o nível de luminosidade, né? Com iluminamento ou nível de luminosidade no ambiente. Então, ele é um resistor, a gente vê que tem dois pinos aqui. Esse material é construído de um semicondutor com elevada resistência elétrica, mas que quando a luz incide sobre o semicondutor, fótons que incidem sobre o semicondutor libertam elétrons para a banda condutora que irão melhorar a sua conectividade e assim diminuir a resistência. Então, o que a gente observa aqui é que quanto tem mais luz, ele tem menor resistência. Fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar com um exemplo, uma sketch com esse resistor com LDR. Aqui a gente tem um exemplo que a gente faz, em geral, nas aulas de laboratório, onde a gente mede a resistência elétrica do LDR através de um multímetro. Nós vamos poder fazer esse exemplo também no Tinkercad, ainda nessa aula. Então vamos lá, pessoal. A gente também tem o sensor de distância ultrassônica, que é aquele que eu dei spoiler aqui alguns slides atrás. Ele é um sensor muito comum de ser utilizado em robôs, em carrinhos que evitam de obstáculos. Para quem é do FRJ Campus Niterói, com certeza já viu lá o nosso robozinho, que é capaz de evitar de obstáculos. Então, esse sensor ultrassônico ele é capaz de medir distâncias de 2 centímetros a 4 metros, com ótima precisão e baixo preço. Esse módulo possui um circuito pronto com emissor e receptor acoplados. Então, a gente tem aqui, ó, de um lado o transmissor e de outro lado o receptor. E ele tem esses pinos, ele é muito fácil de utilizar. E ele pode ler essa distância aqui num determinado ângulo, né? Então ele tem um ângulo zero aqui, onde ele tem talvez a melhor performance, e para outros ângulos ele tem uma performance deteriorada. Então, por exemplo, ele recomenda num ângulo de até 30 graus. E como que é o princípio geral de funcionamento dele? Pelo transmissor ele envia uma onda mecânica e depois ele pega o tempo que essa onda demora, né? Então, esse tempo seria de ida e volta, e através da velocidade do som, ele faz essa conversão para saber qual foi a distância. Outro sensor muito comum também é o sensor de umidade do solo. Ele é feito para detectar as variações de umidade. Então, você pega essa partezinha aqui, coloca no solo e, a depender se o solo estiver mais úmido ou menos úmido, ele vai alterar o valor da condutibilidade ou, analogamente, da resistência elétrica
nesse resistor aqui. Esse sensor a gente não usa ele diretamente, a gente usa ele através dessa pecinha aqui, que nos ajuda a obter o valor. Talvez a gente poderia chamar isso aqui de um transdutor, né? Só que ele vem acoplado aqui um conversor também analógico digital. Então a gente pode usar, conecta essas duas perninhas aqui do sensor e a gente pode usar aqui no caso a porta digital, onde a gente configura através desse potenciômetro aqui um limite de threshold, mas é sempre mais interessante a gente usar aqui a porta analógica, porque aí a gente vai poder colocar essa configuração do quanto a gente quer considerar de umidade sim ou não, lá no nosso programa Arduino. A gente tem aqui também um sensor de movimento por infravermelho. Então, não sei quem já em lojas que você vê aquele LEDzinho piscando em algum lugar da loja, enquanto você se movimenta, talvez na escada do seu prédio, naquela lâmpada que acende sozinho. É um sensor parecido com esse aqui, que é um sensor que detecta o movimento. Ele cobre uma área legal aí de até 7 metros de raio, né? E ele tem uma configuração aqui também para, uma vez que ele considera o movimento, por quanto tempo ele vai considerar aquele movimento antes de considerar um próximo movimento. Então, é um sensor bastante comum de ser utilizado também com o Arduino. A gente também tem o sensor de umidade e temperatura, que é um sensor também muito comum de ser usado em projetos. Ele é legal porque ele é bem pequenininho, ele já é um input, as funcionalidades de umidade, as leituras, né, de umidade e de temperatura. Tem outros modelos, mas aqui eu peguei o DHT11, ele consegue fazer leituras de temperatura entre 0 e 50 graus Celsius, então é mais para a temperatura ambiente, né? Não seria para temperatura, talvez, em aplicações industriais. Aí existem sensores específicos para isso. E a umidade entre 20% a 90%. Muito usado em projetos Arduino devido ao seu custo reduzido, né? O elemento do sensor de temperatura é um termistor, ou seja, que seria aí também um resistor, mas que varia através da temperatura, do tipo NTC, e o sensor de umidade do tipo HR202. Então, essas duas coisas aqui incorporadas dentro desse package, né, desse encapsulamento. E ele se comunica ao microcontrolador através de um sinal serial de uma via. Aí tem aqui a comunicação e tal. Então, no geral, quando a gente precisa usar um sensor desse tipo, a gente utiliza uma biblioteca de software também para conseguir interpretar esses dados. Sensor de temperatura sem contato, esse aqui já seria mais indicado para aplicações industriais, quando você precisa medir a temperatura de uma massa, de um objeto, através de um feixe infravermelho sem fazer contato com ele, né? Então ele é o MLX 90614, que ficou muito conhecido, né? A partir do momento que nós tivemos que lidar com a questão da Covid-19 e com a medição de temperatura das pessoas sem contato físico. Então ele libera um feixe infravermelho que é capaz de detectar essa temperatura. Então esse é o sensor presente aí nessas pistolinhas de medição de temperatura. Aqui numa versão mais simples, né, que é a versão mais barata, e aqui na versão DCI, que é uma versão mais indicada para aplicações médicas. Aqui a gente vê também alguns pinos, pino de tensão, o GND, o SCL e o SDA. São pinos que a gente vai estudar aí nos protocolos de comunicação que a gente usa com o Arduino. A gente tem aqui também o sensor de corrente não invasivo, que é muito legal para aqueles projetos que a gente quer monitorar o consumo de energia. Então, aqui a gente tem essa alavanca, que seria semelhante talvez a um alicate, que a gente coloca aqui uma das fases aqui dentro. Um erro muito comum é a gente querer pegar aquele cabo que já tem fase e neutro, e terra, tudo embutido, e querer colocar aqui dentro. Então, toda vez que a gente tiver a fase e o neutro aqui dentro, elas vão se cancelar e a gente não vai conseguir fazer a leitura. Então, quando a gente utiliza esse tipo de sensor aqui de corrente não invasivo, a gente tem que isolar o cabo, né, os fios do cabo, caso eles sejam juntos, e colocar apenas um deles. Por exemplo, somente a fase ali, já vai ser suficiente para a gente fazer essa medição da corrente que passa sem precisar seccionar o cabo, descascar ele ou qualquer coisa desse tipo. Temos o sensor de fluxo de água, que é muito legal, que a gente usa quando a gente quer saber o volume de água que está passando por um duto. Então, também para monitorar o consumo de água, você pode ter também. Esse sensor pode ser usado, por exemplo, para que você saiba lá se num determinado ponto da sua fábrica
se está passando água ou qualquer outro fluido por essa tubulação. Então ele tem uma espécie de uma ventoinha aqui, onde ele mostra aqui o sentido do fluxo, né? Então, quando ela está girando nesse sentido, indica que está ali passando o fluxo. Existem alguns semelhantes a esse, que além de ser um sensor, ele também pode ser uma unidade aqui de hidrelétrica, né? Uma microunidade hidrelétrica de produção, um gerador de energia. Então, seria uma variação desse tipo de sensor também. Temos aqui também o sensor de nível de água, né? Você pode instalar em diversos pontos de um reservatório e ele, graças à característica do impulso e tal, ele tem uma boiazinha aqui e ele te informa se o líquido ou se o fluido chegou naquele nível, sim ou não. Então é bem legal para quem quer fazer projetos de nível de caixa d'água, se está cheio ou se não está cheio. A gente tem aqui o sensor de obstáculo de infravermelho, que é muito usado naqueles robôs seguidores de linha. Então a gente tem aqui um LED que libera um feixe, um outro LED que recebe. Então com isso a gente consegue, ele faz um alcance, assim, a gente pode ver que ele seria de um curto alcance, mas que ele é muito usado mesmo por aqueles robôs que querem detectar o obstáculo ali quase assim, nas proximidades mesmo do robô, que seria muito aqueles casos de robôs seguidores de linha. Pode ser usado também para aplicações industriais, onde você quer saber, por exemplo, a quantidade, talvez, de objetos que passaram aqui na frente e tal. Então, tem algumas aplicações interessantes. Temos aqui o sensor de chuva, que se parece um pouco com aquele sensor de umidade, mas esse aqui não é para ser colocado no solo, né? Esse aqui a gente coloca numa placa em contato com o ambiente e a depender da quantidade de água que está caindo aqui em cima, essa água fica represada aqui durante algum tempo e com isso a gente consegue saber o nível de intensidade da chuva. Então, ele usa também aquela mesma plaquinha, que seria um transdutor e um conversor analógico digital aqui embutido, que você pode configurar para receber o sinal analógico ou já receber o sinal digital de aberto ou fechado, em função do threshold que você configurou no potenciômetro. Temos também, pessoal, os sensores de gás inflamável e fumaça. Então, esse daqui é bem interessante, eles funcionam mesmo e tal, a gente já fez projetos com eles. Eles podem ser utilizados para aplicações, por exemplo, de monitoramento de idosos. Então, numa casa, se você quer saber se está tendo um vazamento de gás, numa cozinha industrial, em qualquer coisa desse tipo, cabe salientar que tem sensores que para cada tipo de gás, né? Então vale a pena você verificar qual tipo de gás você quer detectar e qual é o sensor mais recomendado para isso. Temos aqui também o sensor de vibração. Ele pode ser usado, por exemplo, quando no seu celular, quando você dá aquela chacoalhada e isso ativa uma função no seu celular. Esse é um tipo de utilização para esse tipo de sensor. Ou você pode usar para você detectar que uma determinada máquina está tendo um comportamento anômalo de vibração acima do esperado e você avisar remotamente. Então, existem diversos tipos de utilização para esse sensor. Temos também o sensor de infravermelho, que ele é muito interessante em projetos de automação, né? Onde você pode usar esse sensor para receber um sinal infravermelho, ou você pode usar ele também para transmitir, né? Geralmente você compra o par, um que seja o transmissor e o outro que seja o receptor. Então, esse sinal infravermelho é o mesmo utilizado pelo controle remoto da sua TV. Então, você pode, por exemplo, usar o Arduino para fazer uma central, onde você liga TV, desliga a TV, aumenta o volume, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, tudo através de comandos diversos. Pode ser comandos acionados através do seu celular, pode ser comandos de voz, que você integre com uma Alexa ou uma dessas centrais de automação. Ou você pode fazer com as suas palmas e tal. Uma palma liga o ar-condicionado, outra palma desliga, duas palmas liga a luz e tal. Então você pode fazer diversos projetos desse tipo com sensores e transmissores de infravermelho. Tem o sensor de batimentos cardíacos, que serve aí para monitorar a saúde, né? Então você coloca o dedo aqui e ele consegue, através de um feixe também de luz aqui e um sensor, que ele vai detectando ali as variações no seu dedo e com isso consegue descobrir a sua pulsação e por aí a sua taxa de batimento cardíaco em batimentos por minuto. Então, é um tipo de sensor também que pode ser utilizado. Tem o sensor de cor, que ele é muito legal também, porque ele
pode ser utilizado em projetos onde você receba objetos de várias cores e você precisa ir organizando ele em caixinhas. Então, esse geralmente utilizado junto com um braço robótico, através de um sistema mais simples de distribuição, você pode usar esse sensor para organizar ou para detectar qualquer coisa que envolva cores diferentes. Temos o sensor de inclinação, que ele é muito utilizado para aqueles projetos de equilíbrio, de self-balancing, onde o robô precisa ficar em pé, ou onde uma determinada plataforma precisa ficar nivelada, ou você pode usar ele também para fazer uma IHC, que é uma interface humano-computador, né? Então, você quer fazer um tipo de controle de manete, que a depender da inclinação que ela fica, você comanda um game, um jogo, alguma coisa desse tipo. Então, você pode usar aí esse sensor. O sensor de som, que ele é basicamente um microfone, mas geralmente não com tanta resolução para gravações de áudio, mas mais para comandos, então bater palma, talvez comando de voz, eu não testei ainda com esse fim, mas ele gera um sinal variável na saída de acordo com a intensidade do som captado. O sensor muscular MioWare, aqui a gente já está falando de um sensor talvez um pouco mais caro que os anteriores, mas é um sensor que ele consegue detectar esses pulsos mioelétricos, que são os pulsos que tem aqui na nossa musculatura, né? Então a gente consegue detectar esses pulsos e a depender da posição em que eles são lidos no nosso corpo e da intensidade dessa tensão elétrica, você consegue comandar movimentos. Então é muito utilizado para pessoas que estão desenvolvendo próteses humanas, né? Então um bom estudo nessa área consegue detectar qual é o dedo que a pessoa está desejando movimentar e com isso comandar o acionamento de uma prótese. Temos também aí o sensor de gestos, pessoal. Então já é um sensor que embarca várias funções. Então ele tem um sensor óptico, o qual ele consegue detectar gestos feitos com a mão, né? Então se essa mão está fazendo um gesto para a esquerda ou para a direita, se está fazendo um gesto para perto ou para longe, então para cima ou para baixo. Então, para quem quer fazer uma interface onde você queira, por exemplo, trocar as fotos, mexendo a mão e tal, ou até mesmo para abrir cortina, fechar cortina e tal, é um sensor muito interessante esse sensor de gesto. E já dá para ver aqui que ele troca informações com o Arduino aqui, por exemplo, através de uma interface serial. Então, pessoal, o objetivo dessa aula foi apresentar diversos tipos de sensores. Nós vamos ter uma aula também sobre atuadores. E o seu projeto em Arduino ele pode usar um ou mais sensores e um ou mais atuadores. Então, aqui eu já fico a provocação de qual será o seu projeto. Comece a pensar, a escolher qual seria o seu projeto e, em caso de dúvidas, pode entrar em contato através de comentários nesse vídeo, através do WhatsApp, através do e-mail ou através do Google Classroom. Um abração para vocês e até a próxima aula.